Bem-vindos à nossa aula 27 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. E hoje a gente vai ver linguagens não livres do contexto. Ok? Então, esse é o sumário aqui da aula. Vamos rever alguns tópicos de aulas anteriores e em seguida vamos ver, que essas duas linguagens aqui elas não são livres do contexto. Aula passada a gente viu que eu só comentei que elas não eram livres do contexto, tá? Só que eu não mostrei, né? Então hoje o nosso intuito vai ser mostrar. Aqui, deixa eu só colocar o S aqui, é livres do contexto. Tem um S aqui. Só um minuto. Ah, tá aqui, então eu vou ter que compilar duas vezes. Ok, deixa eu ver aqui. Acho que tá tudo certo aqui. Só esperar compilar aqui. Tem um pouquinho de paciência. Ok, vamos compilar de novo para modificar aqui. Pronto, não livres do contexto. Tá, então o foco da nossa aula vai ser isso aqui, tá? Então, em aulas passadas, eu tinha feito essa pergunta, né? Qual gramática ou então o autômato compilha que gera ou então reconhece essas duas linguagens aqui, ok? E eu informei que não existe, tá? Simplesmente não existe. Então, essa pergunta aqui, né? Ela não tem resposta, tá? Qual a gramática ou então AP? Simplesmente nenhum, tá? Não tem resposta que seja afirmativa, né? Tipo assim, essa gramática e esse autômato aqui. Depois a gente viu o teorema, né? Que é o lema do bombeamento para linguagens livres do contexto, tá? Que basicamente, né? Se é uma linguagem livre do contexto, então existe P, que é o comprimento do bombeamento, tal que para todo S, ou seja, para toda cadeia que pertence ao A, com tamanho pelo menos P, né, a gente pode quebrar o S em 5 pedaços, satisfazendo essas três condições aqui, né? A primeira é que para qualquer repetição que você pegue, né, desse segundo pedaço e do quarto pedaço, né, para qualquer duplicação que você faça em ambos, né, para 0, 1, 2, 3, 4, 10 repetições nesse formato aqui que está aqui, você sempre vai ter cadeias que pertencem ao A, ok? E esse segundo pedaço e o quarto pedaço, se você concatenar eles, o comprimento dessa concatenação vai ser estritamente maior do que zero, né? Ou seja, que a gente pode concluir que um deles vai ser diferente de epsilon. Em outras palavras, aqui nesse seu primeiro item aqui, você tem que, de fato, você está crescendo a sua cadeia, né? Porque se você tivesse o V e o Y sendo epsilon, você poderia duplicar quantas vezes você quiser que não ia dar em nada, né? Você sempre ia ficar com a mesma cadeia. Então, com esse segundo item aqui, a gente pode perceber que esse primeiro aqui, de fato, você está aumentando, sim, o tamanho da sua cadeia quando você está aumentando esses i's aqui. Ok? E a terceira, né? A terceira condição aqui é de que esse pedaço do meio, que é o VXY, esse pedaço ele é no máximo P, ok? Então, vamos lá para nossas linguagens não livres do contexto, tá? Então, o nosso primeiro lema né, que A, né, que é a linguagem que tem As, Bs e Cs em mesma quantidade, você vai ter os elementos nessa mesma ordem, né? Você vai ter primeiro os As, depois os Bs, depois os Cs. Okay? Então, essa linguagem ela não é livre do contexto. Okay? Como é que a gente demonstra que ela não é livre do contexto? Então, é bem parecida, né? Assim, a ideia é bem parecida com o que a gente já viu para linguagens regulares, tá? Então, basicamente, né, por contradição, a gente vai utilizar o lema do bombeamento, tá?
Então, por contradição, suponha que é uma linguagem livre do contexto, tá? Então, pelo lema do bombeamento, o LB, que eu chamei aqui, tá? A gente tem que, se A é linguagem regular, aqui não é regular não, tá? Aqui é linguagem livre do contexto, tá? Deixa eu só modificar isso daqui. Se A é linguagem livre do contexto, LCC, tá? LLC, né? Desculpa. LLC. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Vamos ver aqui. Esperar aqui ele atualizar. Então, se A é LCC, a linguagem livre do contexto, então existe, né, o P, que é o comprimento do nosso bombeamento, tal que para todo S pertencente a A, e que o S, né, ele tem comprimento pelo menos P. Então, já que ele afirma que para todo S, né, que pertence a A, que tenha esse comprimento pelo menos P, deve funcionar aquelas três condições, então a gente pega um caso específico, né? Então, se funciona para todo S, então você vai ter que funcionar para esse S aqui que eu estou colocando, né? Então, S igual o APBP CP, ou seja, você coloca as, né? P vezes, depois você coloca PBs e depois você coloca PCs, ok? Então você colocando essas quantidades aqui, a gente vai ter uma cadeia que tem tamanho 3Ps, ok? Então agora a gente vai continuar, né? Então podemos fazer, né, o S, né, ele ser dividido em 3, né, de modo que vá satisfazer as três condições lá do lema do bombeamento, que são essas aqui que a gente tem aqui, ok? Então, por 1, né, pela essa primeira condição aqui, né, pela primeira condição, a gente tem que se o i ele for igual a 2, né, se você pegar o i igual a 2, você vai ter que o u v2 x y2 z pertence ao a, ok? Então aqui a gente tem que essa cadeia pertence ao a pelo primeiro item aqui, tá? Ok? Então aqui a gente tem algumas possibilidades, né, para o v, né, ou então para o y também. Okay? Por que eu estou pegando o v aqui ou então o y? Né? Porque eles são os caras que se repetem, tá? Então, não necessariamente você tem que os dois são diferentes de epsilon, não, mas você sabe que pelo menos um dele é diferente de epsilon, ok? Então, a gente pode ter essa condição aqui para o v, então para o y, tá? Então, a gente tem a condição de que ele possui, né, apenas um símbolo, tá? Se ele possui apenas um símbolo, então isso quer dizer que o UV2XY2Z não tem número igual de A's, B's e C's. Ok? Por quê? Porque, por exemplo, se o V, por exemplo, ele tem apenas A's, ok? Tem apenas um símbolo aqui. A gente está no caso de ter apenas um símbolo aqui, tá? Então, para qualquer configuração que você pegue, né? Tipo, o V ele só tem A's e o Y ele só tem B's. Aí, quando você duplicar, você deixou a mesma quantidade de Cs que tinha anteriormente. Aí você aumentou a quantidade de A's e B's, ou seja, não vai ter a mesma quantidade igual de A's, B's e C's, tá? Tudo bem? E se fosse B's e C's, por exemplo, o V ele tem B's e o Y ele tem B's, ele vai ter C's, ok? Então, como você tá duplicando B's e C's, você não duplicou os A's, então você não vai ter a mesma quantidade de A's, B's e C's. Ok? Você pode pensar até para o A's e C's também, mas sendo que a gente sabe que isso é impossível, né? Pela terceira condição, né? Porque esse pedaço do meio lá da sua cadeia, né? Ele tem tamanho no máximo P, né? Então, se ele tem tamanho no máximo P, é impossível você pegar o V com A's
e o C e o Y com Cs, ok? Por quê? Porque o pedaço do meio lá da sua cadeia, ele tem PBs, ok? Você tem B, P vezes, ok? Então, é impossível você pegar As e Cs, ok? Nesses extremos, tá? Mas mesmo se você pudesse pegar o V, né, com As e o Y com Cs, né, você duplicou os As e você duplicou os Cs, mas o B continuou na mesma quantidade. Logo, você não tem um número igual de As e Bs para essa cadeia aqui depois que você duplica uma vez. Ok? Então, isso aqui quer dizer o quê? Que o V2x y2z não pertence ao A. Ok? Então, ele não pertence ao A porque ele não vai ter a mesma quantidade de A's, B's e C's. Agora, a outra possibilidade, né, aqui eu tô analisando apenas para um tipo de símbolo, ou seja, ou vai ter só A's, ou vai ter só B's, ou então vai ter só C's. Mas pode ter a possibilidade, né, de você ter dois tipos de símbolos, ok? Então, quando você tem dois tipos de símbolos, por exemplo, o V, né, o V ele tem A's e B's. Aí quando você duplicar, né, aí você vai ter As, Bs, As, ok? Ou seja, você está alternando aqui de um modo que não pode, né? Você não pode ter essa alternância, né, de As, Bs, As, Bs. Você não pode ter isso. Você tem que ter todos os As primeiros, depois todos os Bs, depois todos os Cs. Ok? Então, quando você tem dois tipos de símbolo, né, existe uma alternância entre os símbolos dessa cadeia que é o V2x y2z, ok? Essa alternância, né? Então aqui a gente tem que ela não pertence ao A, tudo bem? Essa cadeia não vai pertencer ao A. E não, a gente não tem outra possibilidade aqui, né? Você poderia pensar assim, professor, se tivesse três tipos de símbolos, né? Ia dar na mesma alternância de símbolos, né? Que você tem. Você ia ter A, B, C, depois A, B, C de novo, tá? Mesmo que isso seja impossível, né? Esse pedaço do meio, né? De novo, né? O V x, y, né? Ele tem tamanho no máximo P. Então, não tem como você pegar aqui, né, o V, por exemplo, né? Se o V, x, y ali tem no máximo P, imagine o V sozinho, né? Então, vai ter no máximo P também. Então, no máximo, você consegue pegar só dois tipos de símbolos. Ou então, As e Bs, ou então Bs e Cs. Se você não consegue pegar As, Bs e Cs aqui, os três símbolos não, tá? Ok? Então, nessas duas possibilidades, né, a gente tem um absurdo em cada uma delas, né? Ok? Então, assim, a gente pode concluir que, de fato, né, essa cadeia, né, do V2x, y2z, ela não pertence ao A, tá? Isso aqui é um absurdo, tá? Porque está contradizendo, né, o que a gente concluiu aqui nessa linha de cima aqui, né? De que, de fato, ela pertence ao A, né? Essa cadeia, quando I ele é igual a 2, tá? Então, portanto, A não é uma linguagem livre do contexto. Ok? Então, agora eu vou passar aqui para a próxima linguagem, né? Que é o B. Aí, eu queria que você pausasse aí para ver como é que você vai mostrar que essa cadeia aqui, né? Ela não é livre do contexto, ok? Então aqui basicamente, né, você tem As, Bs e Cs também, só que a quantidade de As é no máximo a quantidade de Bs, que é no máximo a quantidade de Cs, ok? Então pausa o vídeo aí e pensa um pouco como é que você vai demonstrar aqui que essa cadeia aqui de fato ela não é livre do contexto. Então, dado que você pausou aí, vamos continuar aqui.
Okay? Então, aqui na demonstração, de novo, né, por contradição, suponha que B é linguagem livre do contexto. Okay? Se ela é linguagem livre do contexto, então, pelo lema do bombeamento, a gente tem que, se B é a linguagem livre do contexto, então existe um P tal que para todo S pertencente a B e que possui comprimento pelo menos P, né? Então, se para todo S pertencente a B funciona, né, as três condições lá do lema do bombeamento, então isso quer dizer que é para funcionar também para essa cadeia. Então, nota aqui que eu peguei a mesma cadeia anteriormente, né? Eu peguei a mesma cadeia. E aqui eu não vou poder ter a mesma argumentação que eu tinha antes, né? Porque, por exemplo, né? Para um símbolo só, quando você pega exatamente um símbolo, aí se esse símbolo que você pegar for apenas o C, né? Eu estou falando isso lá para o V, né? Se você pegar só C, aí você pode duplicar ele quantas vezes você quiser, que você vai ter de fato uma cadeia que ainda pertence ao B, tá? Lembrando que a definição lá do B, né? A quantidade de Cs tem que ser maior ou igual do que a quantidade de Bs, que tem que ser maior ou igual do que a quantidade de As. Então, se você pegar, duplicar essa quantidade de Cs, você só vai ter cadeias que estão lá no B ainda, tá? Então, aqui eu vou ter que tomar cuidado, ok? Lá na nossa linguagem anterior, né, meio que amarrava, né, a mesma quantidade sempre de símbolos em cada As, Bs e Cs, né? Tinha que ter exatamente a mesma quantidade. Aí, se você duplicasse um deles, ou então dois deles, né? Você ia ter problema, tá? Aqui no caso, não, né? Aqui, se você duplicar os Cs, por exemplo, você não vai ter problema nenhum, não. Ok? Aqui nesse caso, né? Aqui você pode pegar, sei lá, 10. Você pode duplicar, sei lá, 10 vezes o C aqui, que iria ficar com 10 P's aqui, né? Que ainda iria continuar pertencendo ao B, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui, né? Então, podemos fazer, né? Quebrar em 5 partes, né? Esse S, onde vai obedecer essas três condições lá. Ok? Então, a nossa ideia aqui, ó, vai ser o seguinte, ó, quando eu for fazer análise para apenas um símbolo, por exemplo, aí, ó, lembra que eu peguei essa cadeia S aqui, né, que tem os As, né, P vezes, vai ter os Bs depois, P vezes também, e vai ter os Cs também, P vezes também. Então, se o símbolo que eu pegar for apenas de As, né, aí quando eu duplicar, eu vou ter maior quantidade de As aqui, né? Então, vai ser maior do que a quantidade de Bs e Cs aqui, no caso. Se eu pegar só Bs e duplicar, né, alguns Bs aqui, então eu vou ter que a quantidade de Bs vai ser maior do que a de Cs. Quando eu pegar só Cs, eu não vou duplicar, eu vou tirar, ok? Então, eu tiro como, né? Eu tiro com o i sendo igual a zero, tudo bem? Então, por isso que eu vou pegar aqui, ó, pelo item 1, né? Pelo primeiro item, né? Pelo item primeiro, a gente tem que, quando o i é igual a zero, né? Você vai ter que essa cadeia pertence ao B, né? E quando for igual a 2 também. Aqui eu coloquei errado, deixa eu só trocar aqui, porque eu deixei o A aqui também, né? Perdão, pessoal. Então, aqui é B nessa primeira condição, tá? Aqui, ó, nessa primeira condição, né? Pronto, agora ajeitei. Então, você tem quando o i é igual a 0 e quando o i é igual a 2, né? Você tem que essas duas cadeias que você está formando, que elas pertencem. Tá? Então, a nossa ideia é quando a gente chegar no V, ou então Y, né, sendo igual a C, então a gente vai simplesmente remover ele lá da cadeia. Né? Então, a gente remove ele lá da cadeia, que ele vai ter menos Cs do que As ou então Bs. Okay? Então, logo vai ser... eu vou ter
eu vou ter esse problema, né, de não pertencer, tá? Ok? Então vamos continuar. Então, né, V ou Y possui, né? Então eu vou lá para aquelas mesmas condições lá, só que aqui eu vou ter que pegar todos os casos possíveis, né? Lá com argumento simples eu conseguia para duas possibilidades, que era para ter apenas um símbolo ou então para dois símbolos, né? Aqui não, né? Aqui eu vou ter que tomar cuidado, porque para um símbolo só eu vou ter que fazer algumas argumentações diferentes quando eu tenho um as, só as, ou então quando eu tenho só bs, ou então quando eu tenho só cs. Não vai funcionar uma mesma argumentação, tá? Então vamos lá. Então, se possuir apenas um tipo de símbolo, né? Pode ser que seja o símbolo A, né? Então você tem apenas as aí. Então, como eu falei, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar, né? Então, eu dupliquei o V e o Y, né? Então, nesse caso, quando eu fiz essa duplicação, a gente sabe que vai ter mais As do que Cs, ok? Por que eu coloquei Cs aqui? Porque, por exemplo, você pode pegar, no caso do V, né? Ele ter apenas os As e o Y possuir apenas os Bs, ok? Você, como eu já falei anteriormente, você não consegue o As e os Cs, ok? Você só consegue no máximo pegar dois símbolos. Então, quando isso acontece, né? Quando isso acontece, você vai ter mais As do que Cs. Ok? Mas mesmo assim, se você pegasse, por exemplo, apenas o V sendo As e o Y sendo Cs, aí quando você faz a duplicação, você só está duplicando os As e os Cs, aí os As aqui ele vai ter mais do que os Bs, né? Aí logo vai interferir também nisso. Só que essa argumentação aqui realmente ela não é necessária porque a gente tem a terceira condição aqui, ok? Então, como isso aqui acontece, né? A gente tem que ela não pertence ao B. Só que isso é um absurdo, né? Porque aqui em cima, né? A gente concluiu que ela pertence ao B, né? Essa cadeia aqui, quando você pega o I sendo igual a 2. Ok? Então, a outra possibilidade é ter apenas Cs, ok? Como eu falei, né, antes, né? Então, quando tem apenas Cs, aí eu vou tirar, né? Então, quando eu fizer a remoção, né, desses Cs aí, eu vou ter que a quantidade de As vai ser maior do que a de Cs também, porque eu diminuí a quantidade de Cs e não mexi com os As, ok? Lembra de novo dessa terceira condição aqui, tá? Você não pode ter As e Cs. Tudo bem? Então, como você não pode ter As e Cs, então, de fato, quando você tirar os Cs, você no máximo vai poder tirar também Bs, ok? Mas mesmo assim, você vai ter mais As do que Cs e logo essa cadeia, né, que é o V0xy0z, não vai pertencer ao B também não, tá? Então, olha para cá para nossa para nosso primeiro argumento aqui, né? Porque pela primeira regra, né, aqui vamos dizer assim, pela nossa primeira condição, né, a gente tem que quando I é igual a 0 e quando I igual a 2 vai ser verdadeiro, tá? Então aqui a gente concluiu que também é um absurdo, tá? Então como aqui tá pequeno aqui o espaço, eu vou colocar, eu vou tirar algumas coisas para a gente continuar aqui. Ok? Então eu testei apenas para os As, testei apenas para os Cs, agora eu vou ter que ver para os Bs também, tá? Então aqui, né, quando eu pego só Bs, eu tenho que fazer outra análise também com esse U e com esse V, tá? Então, eu vou fazer análogo ao 2, ok? Para o V, ou seja, o que é esse análogo aqui para o 2, né? É eu retirar elementos, né? Por quê? Porque quando eu tenho só Bs, eu tenho um problema aqui, né?
Por que que eu tenho um problema? Porque quando você está pegando Bs, pode ser que essa quantidade, né, ela esteja no V ou então no Y, tá? Quando você está pegando o V, então isso quer dizer que o Y, né, ele pode ter elementos que são Cs, ok? Então, quando você tem que o V ele tem Bs e que o Y ele tem Cs, aí quando você remove Bs e Cs, você vai ter mais As do que Cs, porque você removeu Bs e você removeu Cs. Então, a quantidade de As permaneceu a mesma, então ela ficou maior. Aí por isso que você usa esse segundo caso aqui, ok? E quando você está pegando o Y, né, pode ser que você tenha o caso do B ser o Y, né, você só ter Bs lá no seu Y, e o V ele ter apenas As, ou seja, o V ele tem As e o Y ele tem Bs, ok? Então, nesse caso, quando você duplica, né, você vai estar aumentando a quantidade de As e Bs, logo você vai ter mais As do que Cs. Por quê? Porque os Cs você não modificou nada. Então, a gente faz análogo ao caso 1 aqui, que está aqui em cima. Ok? Então, essa quantidade de Bs, ela tem essas duas possibilidades que a gente tem que analisar também. Ok? Então, pronto. Aqui a gente não tem mais nenhuma outra possibilidade para possuir apenas um símbolo, tá? Ok? Então, quando você tem As, você vai ter um absurdo. Quando você tem Cs, vai ter outro absurdo. E quando ter Bs, você vai ter casos análogos a esses dois aqui de cima, que também você vai chegar na conclusão de um absurdo também. Agora a gente vai para dois tipos de símbolo, tá? Então aqui a gente pode fazer exatamente como na nossa linguagem passada, tá? Que simplesmente existe uma alternância entre os símbolos dessa cadeia aqui, que quando I ele é igual a 2, ou seja, o V2XY2Z, ok? Porque você tem que ter As primeiros, depois os Bs, depois os Cs. Aí se você tem dois tipos de símbolos, As e Bs, por exemplo, quando você duplica, você vai ter As, Bs, As de novo. Não é para ter essa alternância não, tá? Ok? Então, logo, essa cadeia não vai pertencer ao B. Okay? Então, aqui a gente tem um absurdo. Então, para cada possibilidade, a gente tem um absurdo. Okay? Em todos os casos, temos um absurdo. Okay? Então, realmente, isso não pode acontecer nenhum desses casos. Okay? Portanto, B não é linguagem livre do contexto. Ok? Então, o resto da aula, né, eu vou deixar como exercício para você mostrar que algumas linguagens elas não são livres do contexto. Mas, basicamente, você pega aqui essas ideias, tá? Você pega uma cadeia que seja boa para você, né, que ela tenha o comprimento dela pelo menos o P. Aí, claro, né, você pega alguma cadeia que tem P, né? Tipo aqui a gente pegou o A, P, B, P e o CP, né? Ela funcionou tanto para a nossa linguagem A quanto para a nossa linguagem B. Aí você pensa lá, né? O que é que você vai fazer, né? Se você vai duplicar elementos ou então se você vai retirar elementos, né? Nesse caso aqui dessa linguagem B, a gente precisou fazer isso, né? A gente precisou pegar o caso quando I era igual a 0 e quando I era igual a 2. Ok? Na linguagem passada, que foi o A, né? Que tinha que ter a mesma quantidade de As, Bs e Cs, isso aqui já não foi necessário, tá? Mas em algumas situações isso aqui vai ser realmente necessário você fazer. Ok? E sim, claro, né? Sempre pensa no caso mais básico possível, né? Não vai tentar pegar um caso muito complicado que você vai ter que fazer várias análises, não, né? Esse aqui que não é tão complicado assim, a gente teve que quebrar
em algumas observações, né? Tipo, aqui você percebe que quando você tem apenas um símbolo, né? Você quebrou em 3 possibilidades, né? Tem 1, 2 e o 3. E esse 3 aqui, né? Ele tem 2 casos análogos, né? Então aqui você tem 2 subcasos aqui. Claro, aqui que você pode resolver analogamente a 1 e o 2, tá? Mas se não fosse análogo a 1 e 2, então eu teria que argumentar também porque que eu encontraria um absurdo em cada um desses 2 subcasos aqui. Ok? Então tem que dar problema em todos os casos. Se tiver algum caso que não tiver dando problema, você não consegue mostrar que aquela linguagem não é livre do contexto. Então você tem que encontrar um S, né? Você tem que achar uma cadeia que vai te ajudar com isso, tá? E assim, a gente sempre encontra melhor, né? Treinando, né? Então eu vou deixar como alguns exercícios lá da lista lá para vocês resolverem aqui para concluir a aula, ok? Então, essa aqui foi a nossa primeira parte da aula, né? Porque a segunda é você resolver sozinho, tá? Aí, se você tiver alguma dúvida, você tira lá na nossa aula, tira dúvidas, ok? Ok, então fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.